Olá pessoal, tudo bem? Bom, dando sequência então à parte de fisiologia cardiovascular, agora nós vamos conversar um pouquinho mais sobre a frequência cardíaca. Vejam bem, conforme aumenta a carga em qualquer exercício, vai havendo um aumento da frequência cardíaca, ou seja, nós vamos aqui tendo um aumento gradual desta frequência cardíaca. Vejam que interessante que a frequência cardíaca ela tem praticamente uma linha de tendência de aumento, mas chega a um ponto que parece haver uma quebra desta linha de tendência. O Conconi, ele tentou mais ou menos dar uma olhada neste ponto e nós já conversamos sobre lá na aula de VO2, de limiar anaeróbio, de que foi utilizado este ponto aqui como sendo a segunda quebra do lactato, certo? Então, a frequência cardíaca ela pode ser utilizada como um marcador de treinamento de qualquer indivíduo. E daqui a pouquinho nós vamos ver que existem diferenças da frequência cardíaca em indivíduos treinados e não treinados. Bom, vamos tentar entender algumas coisas. Não se assustem, vamos por parte. Primeiro, a frequência cardíaca ela é influenciada pelo sistema nervoso autônomo. Quem é o sistema nervoso autônomo? O sistema simpático e o parasimpático. Lembrando que o sistema simpático é aquele que estimula a frequência cardíaca a subir, enquanto o sistema parasimpático é aquele que deprime a frequência cardíaca. Então, analisando este lado aqui, a gente passa a analisar isso aqui. Vejam bem, os nervos parasimpáticos, eles vão migrar por sobre o nó sinoatrial, o nó atrioventricular e a ponta da banda de Beckham, ou seja, se a nossa frequência cardíaca, o nosso pulsar do coração depende da informação gerada no nó sinoatrial, que depois vai migrar para o nó atrioventricular e consequentemente pela banda de Beckham para o átrio esquerdo, nós vamos ter o quê? Uma depressão, uma diminuição da frequência cardíaca a partir de um estímulo parasimpático, que também pode ser chamado de estímulo vagal. Bom, por outro lado, nós temos os nervos parasimpáticos. Os nervos parasimpáticos, vejam, eles migram por sobre o nó átrio, o sinoatrial, por sobre o nó atrioventricular, mas ele também vem estimular a massa do coração. Desta forma, o que nós vamos ter? Um sistema simpático que estimula a frequência cardíaca a subir e também aumenta a força de contração do coração. Não precisamos pensar muito para entender que em exercício físico passamos a ter um maior estímulo simpático para que haja um aumento da frequência cardíaca, ok? Legal. E agora, a frequência cardíaca ela é influenciada pela frequência cardíaca intrínseca, que depende da permeabilidade dos íons sódio. Já conversamos um pouquinho sobre isso. Temos o nó sinoatrial, ele vai se despolarizar e como ele está grudado na massa cardíaca, ele vai gerar potencial de ação na massa do coração. Desta forma, eu tenho um despolarizar da fibra especializada que vai gerar uma despolarização da massa do coração. Assim, gente, quando eu tenho mais entrada de íon sódio nesta região, eu vou ter mais despolarização das fibras, causando despolarização do nossa massa muscular, consequentemente uma
contração do coração. O que mais? A frequência cardíaca, ela depende de um reflexo chamado de Bainbridge, ou seja, vai influenciar no volume diastólico final. Isso aqui, gente, depende do retorno venoso. O que isto quer dizer? O retorno venoso, quando chega mais sangue ao átrio direito, o átrio direito ele vai se dilatar, ele está recebendo mais sangue. Pelo fato dele se dilatar, ele vai fazer com que aqui no nó sino atrial mais sódio entre neste nó sino atrial. Se é o extravasamento de sódio para dentro da fibra especializada que gera um aumento da frequência cardíaca, o fato de eu ter uma distensão do átrio e, consequentemente, mais entrada de sódio no nó sino atrial, vai gerar um aumento da frequência cardíaca. E por fim, gente, existe também a influência do exercício. Lembrem, conforme aumenta a carga, aumenta a frequência. Mas um indivíduo treinado, ele vai fazer determinada carga com menor frequência. O que isso quer dizer? Vamos agora entender aqui. Se eu estou numa velocidade, numa carga de 10 km por hora, vejam que o indivíduo treinado ele vai estar ali a mais ou menos 110 batimentos, enquanto o indivíduo destreinado vai fazer a mesma carga, porém com 125 batimentos. Ou seja, existe um desgaste maior do indivíduo destreinado ao realizar exercício físico. E conforme o indivíduo vai treinando, ele vai fazendo com que aquela carga seja realizada com menor esforço. Desta forma, treinar faz com que nós executemos determinada carga com menos esforço, consequentemente, menor frequência cardíaca. Mas nós podemos olhar aqui o outro lado. Vejam, a frequência cardíaca máxima, ela não é muito influenciada pelo treinamento. Vejam que se a gente vai aqui na frequência cardíaca máxima desse indivíduo, nós estamos batendo tanto o indivíduo treinado como o destreinado com a mesma frequência cardíaca máxima. Por outro lado, um indivíduo treinado consegue executar mais carga na sua frequência cardíaca máxima. Vejam aqui, ó, este indivíduo destreinado, ele está chegando, por exemplo, numa velocidade máxima de 21 km por hora, enquanto esse indivíduo treinado está chegando numa velocidade de 23 km por hora. Então, treinamento gera menor esforço para determinada carga e faz com que a gente consiga fazer cargas maiores quando nós estamos na nossa frequência cardíaca máxima. Ok, gente? Essa foi nossa aula sobre frequência cardíaca. Fiquem ligados, daqui a pouquinho a gente tem mais. Um abraço e até breve.